É engraçado porque a minha iniciação no mundo náutico aconteceu por causa dessa amizade. Eu nunca tinha falado isso para ninguém. Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio de Abrindo Caminhos, um podcast para quem busca ser a melhor versão de si mesmo. E a cada semana eu entrevisto pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência e que buscam ser essa versão mais autêntica, continuar evoluindo e expandir a consciência no mundo. E hoje eu tenho a honra de receber um dos meus ídolos, o Amir Klink. O Amir, assim como eu, estudou economia na USP, eu saí do meu trabalho para viajar o mundo. O Amir tem um histórico gigante de viagens, desde mochilões pela Europa, viagem de moto para o Chile, e ele foi a primeira pessoa do mundo a fazer uma travessia do Atlântico. Ele foi da Namíbia até a Bahia, escrevendo um belíssimo livro 100 Dias Entre o Céu e o Mar. O Amir já foi mais de 40 vezes para a Antártica, sendo que uma dessas vezes ele ficou mais de 7 meses de propósito ali, e ele fez um outro feito inédito de ser a primeira pessoa sozinha a rodear o continente antártico em quase 80 dias. Amir, é uma honra gigante te ter aqui. Estou lendo um livro que foi escrito pelo Armando Oliveira, no momento, chama Capotar é Preciso, mas que conta como as tecnologias, jeito de pensar e as coisas que o Amir foi fazendo na vida dele podem ser aplicadas à gestão de projeto. Então, acho que é um excelente jeito de entrar na mente do Amir aí, né? E eu queria ler uma frase, antes da gente começar, que durante minha viagem marcou muito minha vida, uma frase do Amir. Vou ler para vocês. Um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu. Para um dia, plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor. E o oposto. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos e não simplesmente como é ou pode ser. Que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Então, quero te agradecer demais, Amir. E para quem gostar da entrevista, se inscreve no canal. Cada semana a gente entrevista pessoas que têm esse pensamento disruptivo e muito para compartilhar com a gente. Então, Amir, gratíssimo pela sua presença aqui hoje. Algumas sincronicidades, né? Eu estudei economia na USP também. E comecei a trabalhar muito cedo em banco de investimento, para você saber um pouco da minha história. E aí, há 10 anos atrás, eu pedi demissão. Eu vi que aquilo não tinha assim, propósito, eu vi os meus amigos no banco querendo comprar cada vez carros melhores, casas melhores, e eu não me conectava muito com aquilo. 10 anos atrás, eu pedi demissão e fiquei 3 anos viajando, principalmente na África e na Ásia, de mochilão, né, por terra. E foi uma experiência que para mim mostrou que a gente precisa de muito pouco para ser feliz, assim, né? Uma coisa que eu aprendi muito nos seus livros. Você sempre traz esse conceito de... Me parece, assim, lendo seus livros, que os momentos que você estava mais feliz, mais realizado, era ali num barco, no meio da natureza, ou na Antártica, ou a remo, com muito pouco bem material, assim, né? Praticamente o mínimo necessário. E acho que tem essa noção deturpada na sociedade mesmo, né? Que felicidade é acúmulo e que realização pessoal é esse sucesso profissional ou corresponder às expectativas dos outros. E você mostrou muito como é possível viver feliz com pouco, e até era uma escolha sua. Eu queria saber um pouco se foi óbvio para você. Isso é uma coisa que você foi ganhando ao longo da vida? Bom, eu fui descobrindo aos poucos, né? Porque a gente vive numa cultura engraçada onde a gente é orientado a acumular coisas, a mostrar status social através daquilo que você adquiriu. E eu acho que uma herança muito importante que eu tive dos meus pais, que eles eram muito desapegados. Meu pai foi um cara que fez coisas incríveis no mundo, em vários países, e ele não tinha a menor cerimônia de perder a casa, perder o carro, perder a fazenda. Se ele não concordasse com alguma coisa, ele jogava tudo para cima e ia embora. E aos poucos eu fui percebendo que no meio náutico isso é quase uma regra, porque um barco é um bicho finito, frágil, leva tempo para fazer, custa muito para adquirir e pode sumir em alguns segundos. E quando você vive nesse ambiente da finitude, onde os recursos são escassos, você começa a construir uma escala de valores diferente. E eu me encantei com esse mundo, talvez não porque eu andava de barco, meu pai tivesse,
a minha família. Não, eu comecei por um processo educativo muito coerente. Comecei andando de canoa. Primeiro com uma canoinha, depois uma canoa, depois uma canoa maior, depois uma canoa motor. E eu cheguei na vela já, assim, com bastante idade, já tinha quase 30 anos. Então foi um processo, assim, que sem que eu percebesse, me ajudou a adquirir alguns valores que eu acho que são muito importantes. Voltar um pouco no tempo, né? Você comentou um pouco do quando você foi velejar, né? Mas ali um pouco antes, em 84, quando você fez foi o primeiro desses três, de tantos feitos que você fez, mas os três que ficaram mais eternizados nos livros, né? Então, a travessia ali da Namíbia até a Bahia, naquele momento, né? Foi uma coisa que ninguém tinha feito antes, né? Quer saber um pouco, assim, você sempre traz muito a questão do planejamento nos seus livros, né? Mas naquele momento era mais um chamado que você sentiu alguma coisa em relação à sua intuição? Ou era um sonho que você sempre teve? Aí eu queria conectar também com a infância que você mencionou. Se tem algum aspecto ali da sua infância, além do desapego dos pais, que você consegue apontar como propulsor aí dessa primeira viagem? Não era um sonho da minha vida, a realização, um desejo de superação. Eu acho que a gente vive hoje uma febre meio doentia de autoajuda, onde realize seu sonho, o universo vai conspirar a seu favor. Vai ao cacete, não vai conspirar nada. Era quase uma gozação para mim. Eu falei, Cacilda, por que ninguém atravessou o Atlântico Sul? E tinha tantas tentativas no Atlântico Norte e tantos fracassos. O que me interessou também, assim, eu não sou partidário dessa cultura americana do We Are the Winner, seja vencedor, olhe para cima, pense positivo, essas bobagens todas. Não existe isso. E eu achava interessante porque ninguém tinha morrido no Atlântico Norte tentando remar pela exaustão, nem pelo cansaço físico, nem pela distância. Eram sempre falhas de preparação, falhas quase infantis. Porra, o cara não levou água suficiente, é só fazer a conta, né? Comeu só sardinha em lata? Como assim? Claro que tinha que ficar doente. O cara veio numa linha reta e de repente o vento ficou contra, mas claro, tem que fazer uma rota estratégica em função de correntes e ventos. E de repente eu me encantei quase que de brincadeira, juntando as pecinhas. Falei, caramba, tem vários problemas, mas todos têm solução. Dá para juntar tudo numa coisa só. E aí surgiu a ideia de fazer a viagem sozinho, quando eu percebi que, logisticamente, sozinho não era muito mais simples o problema de suprimentos, de água, de peso do barco. Uma dupla não significa que você vai ter o dobro da propulsão, porque você tem o custo logístico de cada indivíduo dentro de um barco. E a maioria das travessias do Atlântico Norte eram em duplas. Aí teve uma travessia bem sucedida, que foi a do Gerard Daboville, que eu acabei conhecendo ele e eu não aguentei. Um dia eu fui para a França falar com ele, sem ligar, sem nada, sem saber se ele ia me atender, sem nada. Fui tocar a campainha na casa dele. Juntei todas as minhas economias e tumba, fui para lá. E por sorte, era o último dia dele em Paris e ele me atendeu. E aí eu não aguentei, eu perguntei, puxa, muito legal a sua travessia, deu certo, mas por que você não usou as pernas para remar? Por que você não tinha um assento com um carrinho, como a gente usa no remo olímpico? E ele falou, por que você me procurou antes, seu cretino? E aí ele era engraçado, ele era um cara super sarrista, todo mundo perguntava para ele qual foi o sentido, o propósito da travessia, para que serviu. Ele falou, para nada, absolutamente nada. Eu quis fazer e ponto. E eu gostei do jeitão dele, assim, meio despachado, francês, né? E aí nasceu o projeto quase que de brincadeira. Mas a brincadeira eu levei a sério, porque envolvia um monte de coisas que eu não dominava. Não existia GPS, eu teria que fazer um curso de capitão amador, não tinha telefonia satelital, teria que fazer um curso de rádio operador internacional, teria que aprender a navegar pelos astros, teria que resolver o problema da água, dos mantimentos, por que não hidratar os alimentos com água do mar.
Isso exige uma preparação prévia muito delicada e assim eu fui resolvendo e eu me apaixonei aos poucos. Então foi um processo de aprendizado e de iniciação muito bacana. Mas voltando um pouco mais na sua história, em 78 você fez uma viagem de moto, né, de São Paulo até o Chile, tentando conectar os pontos, né? Te deu essa vontade de viajar mais ou de ir mais além? E o planejamento, você aprendeu de alguma maneira na faculdade? Assim, eu tenho uma certa revolta com a faculdade de economia que eu fiz, porque eu queria fazer biologia, na verdade, mas tinha aquele papo de biologia não dá dinheiro, e aí acabei entrando em economia, e aí de lá comecei a trabalhar muito cedo em banco, aí teve esse lance do dinheiro, e aí eu tive 10 anos atrás eu consegui sair e voltar para esse caminho dos meus sonhos, assim, né? Você trouxe essa vontade, né? Veio essa vontade de se viajar, né? E aí teve essa viagem de moto para o Chile e o planejamento, talvez, que a faculdade de economia tem te dado, assim. Queria que você me ajudasse a reconstruir, assim, né? Esse planejamento, essa visão que você teve, que ninguém tinha tido antes, né? Foi a primeira pessoa do mundo a fazer essa travessia, que no norte você percebeu os erros dali, né? E aí, se na sua infância também, né? Na sua infância, ou nesse processo de viagem para o Chile, ou na faculdade, onde que foi se desenvolvendo essa coisa mística, né? Um planejamento seguindo uma vontade que você teve. Eu tinha uma espécie de frustração durante a juventude, né? Meus pais falavam muitas línguas, moraram em muitos países e eu só conhecia Paraty e São Paulo. Eu tinha uma vontade muito grande de viajar. Não viajar pelo mar, assim. O mar foi uma das formas de viajar que eu encontrei, onde eu podia ser condutor. Uma maneira muito diferente. Quando você viaja de mochila, por exemplo, você decide quanto tempo vai ficar, para onde vai, os meios. E eu não tinha vontade de ser um passageiro, eu não tinha vontade de ter dinheiro, comprar uma passagem, ir para Paris, Nova York, para Birmânia, para China, Japão. Não tinha, eu tinha vontade de escolher o caminho. E eu percebi, de repente, e isso aconteceu através dos livros, que viajar pelo mar é uma maneira onde você pode ser o condutor da viagem. Você resolve o problema dos meios, né, que barco que você vai usar, pode ser pequeno, pode ser caro, pode ser de graça. Você pode fazer com as próprias mãos, você pode comprar pronto, mas você escolhe o caminho, você escolhe o tempo, a hora em que você vai sair, a hora de voltar. E eu me encantei pelo mundo da navegação, não porque eu fosse velejador ou fosse doente pelo mar, assim, por essa sutil característica, o fato de você conduzir o teu caminho. E eu tinha essa vontade, eu tinha essa coceira de viajar. Então, quando eu fiz 18 anos, a moto foi uma maneira econômica para mim de viajar. Viajei com um amigo na garupa, a moto dele quebrou na Argentina e a gente fez uma viagem pela América do Sul, ele na minha garupa, sem capacete, sem viseira, não existia cartão de crédito, muito pouco dinheiro, dormindo escondido nas fazendas, nos campos, no pampa, no meio do mato, um saco de dormir na chuva. Então foi uma experiência engraçada. Mas desde antes, eu já tinha essa vontade de viajar, e a primeira viagem que eu fiz, assim, não foi bem um mochilão, mas foi quando eu tinha 16 anos e um amigo do colégio me convidou para ficar 3 meses na casa da família dele na Itália. E eu fui para a Itália e a família dele era muito chata, tinha uma velha muito chata que tinha elefantíase e obrigava a gente à noite a botar uma cinta de couro na perna dela, era uma coisa horrorosa. Eu não aguentei ficar nessa casa e fui para a rua. Descobri que tinha um primo que tinha uma bicicleta e ele me ofereceu uma outra bicicleta para a gente viajar de bicicleta pela Europa. E a gente foi andando de bicicleta, sem rumo, sem destino. O dinheiro foi acabando, eu tinha parentes na Suécia e eu acabei parando em Estocolmo. E aí descobri que no inverno europeu, os escandinavos têm horror do frio, do escuro, da tristeza, não sei o quê, e tinha uns voos promocionais assim, baratésimos para o Líbano e para outros países, para a Turquia. Eu falei, caramba, eu também tenho parentes no Líbano, vou para o Líbano.
E assim foi uma viagem de alguns meses, onde eu parei, fui da Escandinávia para o Líbano, acabei conhecendo os parentes que eu não conhecia, e isso eu tinha 16 anos, então foi minha família desesperada, não tinha internet para você ficar dando, mamãe, estou aqui, meu pai, já cheguei aqui, vou sair. Não, eu fiquei 3, 4 meses completamente fora do ar. Mas foi um processo interessante. E na mesma época, nas férias seguintes, tinha um amigo de escola que o pai dele tinha uma lojinha em Manaus. E aí a gente falou, vamos para Manaus? Como é que vai para Manaus? Não sei, a gente pega um trem para Brasília. Fomos de trem para Brasília, depois de carona, de caminhão pela Belém, Brasília. Depois pegamos carona num avião da FAB, de Belém para Santarém, depois de Gaiola. E no final a gente foi parar em Porto Velho. Eu peguei uma bruta doença que começou a descascar a pele em volta dos olhos, não sei o quê. E a gente veio na boleia de caminhão até São Paulo de novo. Foi outra assim, experiência que foi um pouco sofrida, mas foi assim, deixou esse gosto de você escolher, de não ter um plano. Então, assim, eu não sou um as do planejamento, mas no mar, quando você sai, você tem que estar preparado. E o conceito de preparação é muito interessante. Daqui a pouco eu falo para você o que eu aprendi sobre isso. Eu sou assim, suas coisas de planejamento, até no Capotar é Preciso, né, no livro que você tem junto com o Armando ali, transmitido esses conhecimentos para a parte de projetos mesmo, né, para a galera das empresas mesmo, ver toda essa noção que você tem, desde planejamento até execução, acho que é uma referência para todo mundo mesmo. E aí você fala um pouco, Amir, da solidão e de criar o seu próprio caminho, assim, né? Isso me ressoa também quando na primeira viagem eu fui de ônibus para Buenos Aires, 42 horas de ônibus. Eu achei que era grande aventureiro até eu ler os seus livros. Falei, caramba, eu sou... na minha roda de amigos, né, ter pedido demissão do banco e tendo viajar ao mundo, várias coisas, eu vejo que numa micro escala, assim, né, eu fiz esse movimento que você fez, essa propulsão de ir para o mundo e de experienciar essa solidão e comandar o próprio caminho, né? Uma coisa que eu vejo aqui na sociedade hoje é muito esse medo do julgamento das outras pessoas, né? Então, a gente deixa de fazer o que a gente quer ou tem essa vontade, porque a galera está sempre julgando e tentando adequar num caminho, assim, né? E junto com um pensamento muito da escassez, né? Como a gente tem, voltando até para o primeiro tópico nosso, sobre esse lance de ser feliz com pouco. Medo da escassez, de vai faltar coisa para mim no futuro. Então, eu vejo muita gente tem medo de se lançar, né? Igual você se lançou aí contando essas histórias desde moto, lá de trás, onde rolê pela Europa, que é se lançar no desconhecido, né? Não tem muito... Tem um planejamento, que acho que você é uma referência nisso, por mais que eu humildemente fale que não, e esse ímpeto, assim, de fazer, essa atitude mesmo, de fazer as coisas, para poder comandar, né? Porque comandar o seu próprio caminho tem esses desafios, né? Que acaba gerando até muitas vezes um sentimento de solidão. E eu queria saber um pouco como é que você lidava nessas viagens tão longas com esse sentimento de solidão e se você teve algum preparo emocional para isso, assim. Bom, esse processo de conduzir o seu caminho é um processo solitário em algum momento. Então, não tem como escapar disso. É uma coisa que sai de dentro, você decide e você corta os laços. E eu acho que esse é um pequeno ato que muita gente não alcança. Então, tem gente que faz uma carreira brilhante, junta milhões, bilhões, não sei o quê, e no final não tem uma história para contar. Engraçado que a minha mulher percebeu isso, ela contou recentemente, eu tinha essa mania, eu fiz mais de 40 viagens para a Antártica, todas viagens muito difíceis, viagens onde você vai com um barco que você fez, onde o risco é muito grande, onde acontecem sempre muitas coisas diferentes, né? Nunca uma viagem foi igual à outra, e eu gostava de contar para as meninas quando estava em São Paulo, na cama, de manhã, ou à noite, para elas dormirem, não sei o quê. A primeira vez que a gente levou elas para a Antártica, que foi iniciativa da Marina, de repente, um dia as meninas falaram, nossa, papai, era tudo verdade. Elas achavam que eu inventava as histórias. E aí a Marina percebeu uma coisa que, assim, tem muitos pais que não têm história para contar. Eles compram um livro e leem, não estou falando mal dos livros,
mas eles veem uma história no cinema, na televisão, na Netflix, não sei o quê, mas eles contam histórias que não lhes pertencem. E quando você vai construindo a sua própria historinha, desastres, erros, burradas, perrengues, não sei o quê, você vai ganhando uma espécie de autenticidade, genuinidade naquilo que você faz, e também você vai ganhando uma coisa que eu acho muito importante nesse processo que você falou de planejar, que não é necessariamente um aprendizado técnico que você adquire numa universidade, numa faculdade, mas é uma espécie de visão do contexto. Eu tive uma experiência muito engraçada e interessante o ano passado. Eu gosto de viajar por terra também, eu não sou tarado por barco, não penso em barco. Não, eu falo direita e esquerda, não falo Boreste e Bombordo. Não, sabe, eu não ando com uniforme de ciclista para andar de bicicleta. Não, eu gosto de andar de bicicleta com a minha calça Montana, Wrangler e o mesmo sapato que eu uso para trabalhar. E eu tive uma experiência interessante falando sobre planejamento com a Honda. Há muitos anos eu gosto de ir para Ushuaia, eu vou para Ushuaia há mais de 30 anos, gosto de ir de carro para lá. Então, eu fiz dúzias de viagens de carro pela América do Sul. Há 3 anos a gente começou a fazer esses projetos. Assim, não é que profissionalizamos, mas a gente começou a fazer com o suporte de uma montadora da Honda. Japoneses, super organizados, preocupados com a imagem da marca, Honda, não sei o quê. E aí falei, olha, eles falaram, mas dá para ir para Ushuaia com um carro normal, assim, um carro Honda normal, sem ser um SUV 6x6, com tração no teto, não sei o quê. Falei, claro que dá. Não precisa ir de Hilux, de Cherokee, de Cayenne, não sei o que. Dá para ir com um carrinho normal. Tem um casal de Goiânia que vai todo ano com um Gol. Ah, é? Puxa, então dá para ir até o fim do mundo com um carro Honda que você compra na loja? Eu falei, claro que dá. Eu falei, aliás, dá para ir para lá do fim do mundo. Como assim? Eu falei, não, a malha rodoviária americana não termina em Ushuaia. Os argentinos falam isso por questões de turismo, mas, na verdade, ao sul de Ushuaia ainda tem mais 140 quilômetros de estrada chilena, na Ilha Navarino. E tem 3 comunidades lá. Tem Porto Navarino, Porto Williams e Porto Toro. Ah, mas dá. E aí o que acontece? A gente levou 4 carros para Ushuaia, da Honda. Foi uma viagem maravilhosa, linda, mas foi engraçado, porque eu fiz um roteiro, eu já tenho experiência, dos problemas de fronteira, dos problemas de clima. A gente queria passar em Torres del Paine. Torres del Paine tem uma época do ano em que ela fica escondida nas nuvens. Você viaja 5, 6 mil quilômetros, chega lá, pumba. Você não vê as torres. Contra o céu azul, contra as estrelas. E os japoneses, lá, um cara lá de planejamento da Honda, pegou o meu roteiro e fez um calhamaço de 220 páginas, assim, onde ele levantou todos os postos de gasolina onde a gente ia abastecer, todos os hotéis onde ia dormir, o horário de entrada e saída da fronteira, o nome do oficial de fronteira. Eu olhei aquilo e falei, nossa, mãe. Falei, isso aqui vocês vão ter que seguir. Você sabe, você é um exemplo de planejamento. A Honda não pode correr o risco de ter uma surpresa na fronteira, falta de gasolina, essas coisas. Aí eu olhei para aquilo, sem graça, com medo de ofender o cara. Eles estavam apoiando a viagem, estavam pagando para a gente ir. Éramos, acho que, 12 pessoas, 4 carros. Aí eu olhei para ele e falei, olha, maravilhoso o trabalho que você fez. Puxa vida, parabéns, mas você desculpa falar isso, só que isso não é planejamento. Isso é uma planilha, uma baita planilha. Mas você não leva mal, assim, a minha filha mais atrapalhada, ela faz isso com o SolidWorks, com AutoCAD, com o Rhino, de costas, né? Mas é uma planilha. Ele falou, como assim? Eu falei, olha, você não leva mal, mas isso não é planejamento. Você vai ser um desastre. Se eu tentar seguir os postos e paradas que você colocou aqui, que você levantou, aliás, parabéns pela pesquisa, a viagem não vai dar certo. Aí o japonês falou, mas como assim? Você vai mudar o roteiro? Eu falei, no mínimo 5 vezes por dia.
Porque planejamento não é seguir uma planilha. Planejamento é você entender o que está acontecendo em volta e se reorientar. É um processo dinâmico, é completamente dinâmico. Envolve estratégia, logística, autonomia até burocrática. Você tem que ter uma documentação que te permita entrar por essa fronteira, sair por aquela, de repente ir via Peru, de repente não entrar no Chile. Assim, você nunca sabe. E ele ficou desesperado. Ele falou, meu Deus do céu, a marca, a nossa imagem pode ser destruída se der errado. Mas planejamento é isso, é saber readequar a rota, né? Acho que é isso que você foi mostrando sempre. Né? Então, é um processo dinâmico, tem uma ligação muito estreita com o processo de navegar. Você nunca sabe que vento virá. Então, você nunca consegue ir na direção que você precisa. Você vai mitigando os erros, você vai reorientando, pensa, bom, eu vou adiantar mais para oeste, porque depois o vento vai mudar. Então, assim, é um processo dinâmico que é maravilhoso. E, para isso, eu acho que o espírito de mochileiro ajuda muito mais do que a mente cartesiana de fazer planilhas e listas de paradas e pesquisar os caminhos. Não, você tem que estar no caminho. Não. A gente chegou em Torres del Paine e estava 28 dias fechado o tempo. E quando a gente saiu, pumba, saiu o sol. Eu falei, opa, vamos voltar. Vamos voltar já. Mas como? Não, nós temos um horário, roteiro, cronograma. Eu falei, não. Nós vamos voltar. Vamos entrar pelo Rio Túrbio. É uma fronteira ruim pra caramba, estrada de pedra. Foi um sucesso a viagem. Antes de decidir, negócio falou assim, tem que tomar uma decisão ali e seguir ela, né? E aí, um pouco nesse lance da decisão e do planejamento, você estava ali sozinho no remo ali, né, da Namíbia até a Bahia. Você já começou a ter um vislumbre ali do que seria esse próximo grande desafio, né? Que no caso a construção do teu próprio veleiro para ti e ter ficado mais de 640 dias na Antártica, numa viagem ali de 7 meses e meio na Antártica, numa viagem de mais de 640 dias, né? Você já sabia que ia fazer isso ali, já começou a ter essa vontade, e isso foi num período muito curto, né? Foi 84, você fez a viagem a remo, e 86 você já saiu para essa viagem, né? Eu já tinha essa vontade de fazer um barco, porque eu tinha lido vários livros interessantes do Moitessier, Bernard Moitessier, que fez uma volta e meia ao mundo sozinho, escreveu um livro que revolucionou a cultura francesa. Eu já tinha ouvido as histórias do Jérôme Poncet e da Salle, que tinham passado o inverno na Antártica. A travessia foi só um desvio de comportamento. Então, eu nem sabia se ia dar certo, nem se eu ia chegar vivo no Brasil, nem nada. Eu sabia que eu tinha tudo para chegar do outro lado, mas poderia não ter chegado, poderia ter sido um baita desastre. 100 dias ali, durante 100 dias, né? 100 dias. Você toca um pouco na comida ali aquela hora, tinha gente que só levava sardinha enlatada, né? Qual que foi a sua visão ali de o que levar para comer? Esse francês que me recebeu em Paris, ele tinha sido patrocinado por uma empresa de sardinhas em lata que se chama Capitaine Cook, que tem até hoje na Bretanha. E para agradar o patrocinador, ele só comeu sardinha em lata, só levou sardinha em lata. Pô, o cara quase morreu na viagem, teve uma constipação intestinal. E eu acabei, não sei como, eu tive acesso ao relatório do médico dele, que orientou ele pelo rádio, o que ele tinha que fazer, desmontar a bomba de porão, fazer uma redução de 1,5 polegada para meia, colocar uma mangueira, introduzir no reto. Falei, Deus me livre, o que é isso? Eu quero só viajar de remo até a Bahia, galera. Não quero tudo isso aí, não. Nossa, que sofrimento. Era só fazer uma dieta planejada, bem feitinha, e não tinha que passar por esse sofrimento inútil. Então, quando a viagem terminou e deu certo, aí, pumba, eu falei, não, agora eu quero fazer um barco de verdade, não um barco a remo. Quero fazer um barco, quero conhecer a Antártica. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Todo mundo, mas você é louco ir para a Antártica? Mas com quem você vai? Eu falei, olha, eu gostei de viajar sozinho, no barquinho a remo. Está cheio de velejadores solitários franceses fazendo volta ao mundo, para cima e para baixo, mas ninguém foi sozinho para a Antártica. Eu quero ir sozinho para a Antártica. E aí
meus amigos falaram, você é louco, imagina se o barco ficar preso. E aí aconteceu um fato, está no livro, lá no Potar é Preciso, que todo mundo falava, poxa, mas tem o risco de você ficar preso. E aí eu lembrei de uma frase que está no livro, que é muito interessante, de um engenheiro naval, que no começo do projeto do barquinho a remo, ele falou, olha, filho, você está fugindo do problema, você não vai conseguir não capotar. Você tem que ter um barco diferente, seu barco está errado. Você tem que ter um barco feito para capotar. E eu quero desenhar esse barco para você. E ele disse essa frase que me marcou profundamente, que eu estava fugindo do problema, que se eu quisesse chegar vivo no Brasil, eu tinha que abraçar o problema. E aí, um belo dia, quando eu estava conversando com alguém sobre a ideia de fazer um veleiro para ir para a Antártica, e o cara falando o tempo inteiro, imagina, você é louco, você vai ficar preso 1 ano. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais fazer um barco para ir para lá. Eu vou fazer um barco para ficar preso. E no final acabei indo para lá, fiquei preso 7 meses e meio, acabei ficando 14 meses na Antártica e 22 meses mais tarde voltei para o Brasil feliz pra caramba. Demais. Aí entra bem esse ponto da solidão, né, amigo? Eu queria entender um pouco como é que é para você, né? Para mim, quando eu fui fazer essa viagem aí de 3 anos, me sentia sozinho em vários aspectos, mas eu encontrava muitas pessoas diferentes ali, né? Tem esse lance também, de certa maneira, uma saudade da família, mas uma saudade sabendo que eu estou realizando meu sonho, que eu vejo que é uma coisa que a família acaba desejando, né? E você comentou da frase, né? Tem uma frase sua que ficou sempre guardada comigo durante toda a minha viagem, que é um homem precisa viajar. Então, eu queria te agradecer pela inspiração, assim, de ter feito essa viagem, né? E aí conectar com essa solidão que você sentiu ali, né? Ou não sentiu, né? Queria saber um pouco como é que foi para você ali nesses 7 meses ali na Antártica. E se você acha que é necessário essa solidão para todas as pessoas se conhecerem, né? Você acha que é necessário passar por um período de solidão para se conhecer? E como é que é solidão para você? Com esses períodos longos, às vezes, de isolamento, eu acho que eles são muito ricos, porque você aprende muito e você percebe que, no fundo, a solidão que dói de verdade não é o isolamento físico, na verdade, mas é o isolamento de intenção, quando ninguém te apoia, quando ninguém acredita, quando você vive uma situação de descrédito total. E essa foi a parte mais difícil para mim. Então, nos 5 anos de construção do Paraty, o que mais foi difícil era conviver com, você é louco, você vai morrer, isso não vai funcionar, você não tem experiência, você nunca velejou, vai remar, filho, você não gosta de remar, faz o Pacífico agora, remo. E eu falava, não, chega de remar, remei o Atlântico, tá ótimo, eu quero evoluir, não quero ficar repetindo os caminhos, já sei remar e ponto. Eu quero fazer um barco, imagina, você não é do mundo náutico, você não é da vela, você nunca correu uma regata. Então, esse tipo de isolamento, esse tipo de solidão, eu acho que é muito pior do que... Mas só você indo sozinho ou estando sozinho longe para entender. Então, esses períodos e essas experiências várias que eu tive de estar sozinho num lugar difícil, no Oceano Índico, numa situação de alto risco, não eram períodos ruins, eram os momentos em que, você consegue colocar em prática o teu objetivo. E a grande alegria para mim, quando eu cheguei na Bahia com o barquinho a remo e pisei na Praia da Espera, a alegria não foi ter realizado o meu sonho, ter superado os meus limites. A alegria foi ter feito um projeto e ter cumprido, executar. É o que o Canitz fala sempre, o Stephen Canitz. Eu assisti várias palestras dele e ele gosta de falar que uma das coisas que falta para nós brasileiros culturalmente não é a iniciativa, é a acabativa, é concluir. A gente começa muitas coisas diferentes e a gente vive numa cultura bem caótica, em um país complexo, a gente começa muitas coisas e não termina todas elas. E, de fato, no mar, essa questão de concluir é muito importante. E depois você conclui ainda essa viagem, essa volta para a Antártica. Em 98, 9 anos depois, você faz a circunnavegação do Ártico ali, né? E aí eu queria entender nessas 3 grandes viagens, assim, você tem
algum dia que você sentiu mais medo, que você sentiu mais assim, um perrengue dos tantos que foram, algum que tinha a cabeça, sendo dessas 3 viagens ou de alguma outra? Como é que foi esse dia, assim, esse dia de muito medo? Essas 3 viagens foram fruto de várias e várias outras viagens que não contei em livro, nem nada, mas é um processo onde você vai aprendendo. A cada descida para o sul, você aprende alguma coisinha a mais. Eu viajei como tripulante também, viajei em outros barcos. Talvez o susto maior que eu tive até hoje, eu estava lembrando recentemente, foi na primeira viagem para a Antártica, quando eu pego carona no veleiro francês. E quando a gente está chegando da Antártica para as Falklands, né, uma onda muito grande tomba o barco e eu caio no mar. E eu estava lembrando disso, eu nem tinha contado isso para minha mulher, assim, porque o ano passado nós perdemos 2 grandes amigos no mar, um casal, a Sophie e o Arnaud. O Arnaud tem um veleiro maravilhoso chamado Paradise, já tinha ido 10 vezes para a Antártica, pegaram uma tempestade muito feia, os 2 caíram no mar e o resto da tripulação não conseguiu recuperar eles, morreram os 2. E aí eu lembrei que eu tinha passado por essa situação, a gente estava em 3 pessoas num veleiro francês, e eu tive a sorte de que a onda que tombou o veleiro estourou por cima dele e mergulhado na água por uma sorte muito grande, eu consegui agarrar o último postinho de guarda-mancebo, o último. E eu fui arrancado da água quando eu consegui me prender com a mão, eu até perdi as botas no mar, porque com a força do barco andando, minhas botas de borracha ficaram no mar. Bom, foi um susto, a gente deu risada, meio nervoso depois, mas depois eu fiquei pensando, quer dizer, por uma fração de segundo, nada disso teria acontecido, né? Eu teria morrido no mar. Então, eu tenho muito medo dessa história de homem ao mar. E principalmente quando eu estou navegando com tripulação. Esse ano a gente foi para a Antártica com o mesmo barco, com Paraty. Ele está zerinho. Infelizmente, ele está preso agora nas Falklands, em Port Stanley, nas Malvinas. Tive muito medo, porque a gente estava com 3 pessoas a bordo que não tinham experiência, ainda mais em alta latitude, na passagem de Drake. Então, a chance de acontecer um acidente é grande e, infelizmente, nos últimos anos tem acontecido vários. E aí, falando um pouco do medo, né? O medo que você sentiu ali nesse momento e o medo da morte mesmo, assim, né? Você está ali nessa situação e acho que esse medo também propulsiona muito de alguma maneira, assim, né? O fato de se colocar nesses desafios, que tem esses medos constantes de solidão, medo da morte, mas que faz a gente se sentir vivo, né? Que é um pouco do que a sua frase me ressoa, assim, o importante é eu estar me sentindo vivo, né? Eu viver uma vida que eu tenha me realizado, assim, tenha me desafiado e aí, ao realizar esse sonho, eu vejo, né, na minha experiência, queria ser um vazio, assim, depois que eu realizei alguma coisa, um vazio até surgir alguma coisa nova. Você sabe o que ia te motivando a realizar esses sonhos e colocando essas viagens, essas experiências de vida mesmo? Se sentir esse vazio e aí essa viagem, ela meio que preenchia esse vazio de alguma maneira ou você sente que era uma consequência de uma história que você foi construindo? Eu não imaginei que eu faria tantas viagens assim, e eu tenho muito orgulho, na verdade, não de ter feito coisas que ninguém fez, mas de ter bem feito. Eu sempre cheguei em ordem, nunca perdi um tripulante, nunca ninguém perdeu uma unha no meu barco, ninguém se machucou. Além do medo de morrer, eu tenho muito medo de matar. Imagina que tragédia você comandando uma embarcação onde você é o condutor e, pumba, cai um cara na água. Eu não saberia conviver com isso. Então, esse medo por terceiros é um medo, eu acho que pior ainda do que o medo de simplesmente morrer. E o fato de estar sozinho nesse aspecto ajuda bastante, eu acho. Você só tem você para cuidar, você não precisa cuidar de mais ninguém. A gente viajou com um amigo no final do ano passado, um amigo lá de Guaratinguetá, muito querido, não sei o quê, mas ele tem um problema de saúde gravíssimo. Se ele fizer um corte no mindinho, polegar, ele sangra até morrer. Ele tem um problema de coagulação muito grave. E você sabe que em barco é comum você se machucar, fazer um corte.
Então a gente estava muito preocupado com esse cara, se chama Enos. No final foi muito bacana, a gente tomou muito cuidado, ele tomou muito cuidado também, e foi muito bacana ele ter realizado o sonho de conhecer a Antártica. Então, de repente, você passa a desfrutar uma espécie de prazer diferente, que não é o de realizar o seu sonho, mas é de realizar o sonho dos outros. Sim, esse espécie de provimento ou de realização é muito gratificante. E, Emery, quando você olha para as viagens todas que você fez, né, pensando em rotina ou em prática, você tinha alguma prática que você fazia em todas as viagens, de uma meditação ou um diário, assim, eu tem um período que eu li sobre isso, ou você, ao longo da sua vida, das viagens, essas práticas, esses hábitos, incluindo os que você tem hoje, foram mudando? Tem algumas coisas que são estruturais aí na sua vida que foram te guiando, tipo, sendo uma fundação, assim, né? Seja uma meditação, uma escrita, um pensamento, uma oração, uma forma de pensar. Eu não sou um cara muito espiritual assim, não. Não tenho um ritual assim, nem filosófico. Mas você falou na pergunta anterior, eu esqueci de responder, sobre o vazio que dá. E, de fato, eu acho que um dos motivadores para você ir fazendo coisas diferentes é que dá um vazio, de fato. É bacana você executar um plano polêmico ou desacreditado, pumba, terminou, mas dá uma pequena tristeza. Eu tive uma tristeza muito grande quando eu terminei a viagem a remo, porque eu adorei a viagem. 100 dias fazendo coisas úteis. Eu nunca fiz nada útil no banco onde eu trabalhei. Eu trabalhava com análise financeira, não trabalhava no mercado que eu gostaria, de ações e não sei o quê. Fazia análise do balanço das empresas para quem a gente ia emprestar dinheiro, numa época onde tinha 4 dígitos de inflação. Então, o que quer dizer o balanço de uma empresa sem correção, num ambiente econômico de 3, 4 dígitos? Nada, nada. Quer dizer, limpar a privada é uma tarefa muito mais nobre, útil e com propósito do que estudar o balanço de uma empresa. Assim, com a receita de janeiro, com a de outubro, não tinha, os números não significavam nada. Então, esse pequeno vazio, eu acho que ele é um pequeno motor também. Ele vai, puxa vida, queria fazer um negócio diferente agora. Puxa, daria para ir mais longe ainda, ou daria para me divertir mais. Pô, podia ter ficado lá em vez de ter. Para que eu voltei? Então sempre surge uma. E isso acho que é característico do ser humano em tudo. Se você olhar na poesia, na música. Recentemente eu vi uma apresentação coreográfica de um casal de bailarinos, né? E depois, quando você vê eles conversando, eles fazem uma apresentação absolutamente cinematográfica, incrível. Mas, caramba, eles já estão pensando, puxa vida, daria para fazer um outro movimento que ninguém pensou, precisa treinar muito mais. Então, a gente tem sempre essa curiosidade de evoluir um pouquinho, de aperfeiçoar aquilo que a gente fez. Eu adoraria ter começado antes, né? Eu comecei velho já, mas tá bom. Realizou tanta coisa aí, né? Uma vez eu vi uma frase assim, o melhor momento para começar alguma coisa era 20 anos atrás, o segundo melhor momento é hoje, né? Assim, começar mesmo. E aí você falou um pouco assim de não ser uma pessoa espiritual, de não ter rotina, mas eu vejo que o meu conceito de espiritualidade é justamente essa satisfação em realizar o sonho dos outros, que você comentou agora há pouco, esse crescimento pessoal, mental, contínuo entre ser uma pessoa melhor, entre atingir coisas maiores, mas não coisas externas ou materiais, né? O que eu fui vendo nessa experiência que foi esse atingimento, essa plenitude, essa capacidade de se superar, realizar feitos inéditos e fazer coisas para si. Assim, vejo que tem muitas pessoas que fazem ou buscam coisas para mostrar para os outros, e a minha experiência te acompanhando o seu trabalho ao longo dos anos é que era algo que te nutria, né? Te realizava para si, que você, com muita compaixão, compartilhava com a gente ali nos livros e foi inspirando muita gente a ter essa intuição, a ter a despertar essa busca interna por viver uma vida plena, realizações e não ter que simplesmente fazer o que os outros esperam de você, né? Que acho que assim como a sociedade vive principalmente, né? E aí eu queria saber se o termo viagem para dentro, principalmente nesse período de solidão seu, se você tem um pensamento ou consideração sobre esse termo viajar para dentro. Não sei como responder isso assim de modo coerente, mas
você, numa das primeiras perguntas, falou uma palavra que está sempre presente nos barcos, que eu acho muito importante e que, para mim, foi uma escola, que é a escassez. Então, mais lindo que seja o seu barco, não sei o quê, o ambiente no mar, principalmente quando você está sozinho, é um ambiente onde você vive muito, muito de perto com a escassez. E quando você tem essa consciência da escassez, de que os recursos são finitos, são limitados, não são renováveis, você tem várias limitações, você trata as coisas com muito mais zelo. E isso, de certa maneira, passa a ser uma maneira de respeitar tudo que tem em volta. Então, essa viagem para dentro, não sei exatamente o que você procura com essa pergunta, mas ela vai acontecendo aos poucos. Você vai desenvolvendo uma espécie de senso de cuidado. Eu gosto de falar que eu sinto a dor das coisas, porque não tem graça ficar quebrando coisa. Um, que é caro, dois, que você pode morrer, três, que você pode não chegar. E aí, quando eu olho para trás, eu fui percebendo que esse foi um processo de aprendizado, assim, ao longo do tempo. Esse fim de semana a gente saiu com o Paraty 2, né? Imagina, assim, para mim foi uma aventura como nunca foi. Eu naveguei 250 mil milhas nesse barco. É um bocado de milhas, são 10 voltas ao mundo. Nossa! O barco tem 18 anos, tem 14 temporadas na Antártica. 14 temporadas na Antártica. E nada disso, para mim, é mérito, não sei o quê. O simples fato de sair em Paraty, botar os paninhos lá, entrar numa manguá no pano, foi uma aventura absolutamente espetacular, porque eu comecei a lembrar, e eu estava com as meninas no barco, falei, nossa, eu tenho tantos amigos que sonharam fazer isso e nunca terminaram seus barcos. Nunca terminaram. Eu não sei como eu fiz um bicho desse tamanho, é um bicho de, sei lá, 5, 6, na época, 7 milhões de dólares. Eu não tinha dinheiro para trocar pneu do carro. Me lancei num projeto onde a chance de morrer na praia era total. Total. O único umas 7 milhões de dólares para fazer um bicho de alumínio. Cada mastro do barco custou 2 Ferraris. Cada mastro do barco, são 2 mastros. E são as 2 maiores peças de fibra de carbono na América Latina estão plantadas em cima do barco. E ele está navegando, ele tem uma história dele. Ele navegou 250 mil milhas. Fez uma volta ao mundo que nenhum outro barco, até hoje, no mundo, nem maior, nem menor, conseguiu fazer. E a alegria não é ter feito, mas a alegria é ter tirado o bicho do papel. Falei, nossa. E aí eu lembro dos barcos mortos, abandonados em estaleiros. Às vezes o cara muda de ideia, cansa, briga com a mulher, separa da família, não sei o quê, e desiste do projeto. É a coisa mais comum do mundo. Tem até uma geração na França que tira-se muito sarro dessa geração dos anos 70, quando o Jérôme Poncet fez a volta ao mundo dele, o Tabali começou a ganhar as primeiras regatas em solitário, e na França virou uma coisa quase que cultural. Na época nos Estados Unidos era o Kerouac, na Rota 66, andando de Harley. Um movimento de revolta meio mequetrefe, assim. Mas os franceses saíram roubando poste de telégrafo, plantando no casco de aço e fazendo uma volta ao mundo. De repente surgiu, nos anos 70, uma geração inteira de jovens e casais construindo barcos no quintal de casa para sair pelo mundo. E dezenas, talvez centenas de milhares desses barcos nunca terminaram. E eles nunca foram para o mar. A maioria deles não foi para o mar. Eles se encantaram com o sonho e não realizaram. Para mim, eu estava nervoso. Imagina, eu conheço o barco de fio a pavio, assim, mas podia dar errado alguma coisa, pode dar uma pane elétrica. Assim, eu falei, nossa, que alegria que o bicho existe, está funcionando e está em perfeita forma. Você trouxe também a importância desse conceito que você sempre traz nos livros também, né? De começar e terminar alguma coisa, né? Que acho que no Brasil o ser humano tem muitas ideias, né? Mais de 5 mil pensamentos que a gente tem por dia, várias coisas que a gente quer fazer e começar, e acaba ou começando e parando no primeiro desafio e desistindo. Acho que você mostra a importância da conclusão, né? Que
o processo inteiro, né? Muito fácil desistir ali nos desafios, né? Você passou por vários desses desafios, né? E eu queria saber um pouco do planejamento financeiro que você foi fazendo ao longo das jornadas, desde a viagem de bike, dormindo nos campos na Europa, viagem de moto, remo, Paraty, circunnavegação. Como é que a sua cabeça funciona em termos do planejamento financeiro, né? Você começou a fazer as viagens, já sabia que isso podia virar um negócio depois no futuro, seja nos livros ou nas palestras, ou no próprio ato, né, de trabalhar com os barcos. Eu tive a oportunidade de ir para o Museu que se apoia em São Chico. Queria saber um pouco como é que funciona a sua cabeça em termos de planejamento financeiro, até para quem ouve a gente e tem vontade de fazer essas longas viagens, né? Mas tem muito medo de se não tiver grana amanhã, né? Como é que vai ser depois? Saber como é que é isso para você. Bom, eu acho que eu fui, muitas vezes, bastante irresponsável nesse aspecto. Mas o fato é, quando você detona o processo, quando você começa um projeto, eu não gosto de ficar assim, eu não faço as coisas para ganhar dinheiro, não faço pensando no filme, no livro, na palestra, não sei o quê. Eu tenho vários caras que vêm aqui no meu escritório toda hora. Eu falei, filho, já construiu o barco? Começa construindo o barco. Agora, na hora que você começa, aí você tem que ter uma organização financeira, eu nem diria eficiente, eu diria coerente. Então, para mim foi uma loucura, por exemplo, no Paraty 2, comprar os mastros. Os mastros, na época, eram um valor astronômico, era mais de 1 milhão de euros cada mastro, com impostos no Brasil, era uma loucura. Eu levei 7 anos para pagar, 7 anos. Eu me dediquei 7 anos, não fiz reforma em casa, não troquei de carro. E eu percebi que desde o barquinho a remo, que custou um barquinho de madeira de 6 metros, não custa, sei lá, 30 mil reais. Mas eu resolvi me dedicar e tratar de maneira absolutamente séria essa parte da questão financeira. E eu continuo aprendendo com isso também. Quando eu montei a Marina em Paraty, eu montei a Marina numa área que eu tinha por comodato, era uma área que eu emprestei de uma empresa italiana, uma fazenda linda de morrer, que era o melhor lugar para parar barco. Eu percebi que, caramba, de repente eu tinha um monte de funcionários, eu tinha 250 barcos lá dentro e não era dono de nada, quer dizer, eles podiam me chutar para fora. E aí surge a oportunidade de adquirir a propriedade. Mas aí é uma brincadeira de números grandes. Eu não sou empresário, dezenas, centenas de milhões de faturamento. Eu tive que me organizar financeiramente para poder fazer uma proposta. Os italianos quebraram, a fazenda foi em leilão, eu era o terceiro interessado e no final eu fiz uma aquisição extremamente ousada e extremamente arriscada, onde eles puderam contestar. Mas eu acho que esse cuidado com a parte financeira é muito importante. Agora, eu nunca fiz os projetos pensando no que eu ia ganhar. Eu sempre me preocupei em fazer bem feito, e o que eu ganhei, eu acho que foi uma consequência, apenas uma consequência. Então, eu sou cuidadoso, eu acho que esse conceito que você mencionou no começo, da convivência com escassez, ele vale também para o meio financeiro. Eu li uma carta recentemente muito bacana, né? Eu conheço já há bastante tempo esse cara do XP, lá, o Benchimol, e quando eles fizeram a venda para o Itaú, quase o controle, eles venderam, e ele escreveu uma carta para os sócios muito interessante, onde ele fala sobre a questão da liquidez e sobre ele dá um conselho de não gastar, de não sair torrando, não sei o quê. Assim, é muito interessante essa carta que ele manda para os sócios dele. Eles, de repente, mergulham numa liquidez monstruosa, e aí ele, assim, com muito pé no chão, né? Ele é um cara muito pé no chão, eu acho muito bacana isso. Ele dá uma espécie de conselho, assim, para todos os sócios, muito bacana. Ameri, a gente caminhando aqui para a reta final já, né? Queria saber um pouco como é que você se sente, assim, quando... Assim, eu não sei se você tem essa noção de quantas pessoas você impactou, assim, através das suas vivências, através de você, através dos seus sonhos realizar. Eu tenho vários amigos, várias amigas que... Eu fui numa palestra sua, mais ou menos uns 12, 13 anos, ali na Avenida Paulista. Você foi, eu lembro, estava de capacete, assim, né? Tinha chegado de moto.
E eu lembro a inspiração que são, assim, imaginar, assim, eu passar 100 dias ali sozinho de remo da Namíbia até a Bahia, eu vou passar mais de 7 meses na Antártica, e tanta gente que tem essas vontades, assim, né, que foi inspirada pelo que você fez e compartilhou. Então, queria saber o que você sente, assim, vendo esse impacto, assim, né, das pessoas que sentiram de alguma maneira, e eu digo por mim mesmo, uma carta branca para realizar meus sonhos, de alguma maneira, assim, né, de ter saído do banco para mim, ter ido viajar o mundo, depois ter fundado uma empresa para ajudar mais gente a viajar. Para mim, conecta muito nesse lugar, assim, né, de ajudar mais pessoas a realizar os sonhos delas, e muitos desses sonhos é viajar, mas muita gente não viaja pelo medo da solidão, pelo medo falando da escassez, né, medo da escassez futura, né. Quer saber como é que você se sente vendo esse legado, assim, né, que você tem inspirado tanta gente a fazer? Para falar a verdade, eu não tenho muita consciência do quanto a gente inspira. O que eu tenho, assim, eu acho que a experiência de ser pai, de ter casado com a Marina, para mim foi uma experiência. Eu não queria casar, eu tinha 11 namoradas, estava feliz da vida, em lugares diferentes, não sei o quê, mas eu gostei da ideia de casar quando eu falei, Marina, eu estou começando um estaleiro, fazendo um barco onde eu não tenho nem 0,1% do capital que ele vai custar para fazer. E, de repente, um dia, eu tinha finalmente um dinheirinho para comprar um apartamentinho em São Paulo. E quando eu fui falar com a Marina, se você quiser casar, ela falou, não, você não vai comprar apartamento, coisa nenhuma, você vai acabar o seu barco. Você vai acabar o seu barco. Eu adorei essa visão ousada de acreditar num sonho irresponsável. Depois, com as crianças, eu percebi que, querendo ou não, a convivência, o fato de acompanhar ou de ler sobre uma pessoa, sobre um evento, a gente acaba sendo influenciado. Eu fui muito influenciado pelos livros que eu li, por esse espírito irreverente meio zombeteiro dos franceses, então, de fazer uma coisa incrível e tratar como se não fosse nada. Então, eu acho que assim, é uma coisa involuntária inspirar os outros, mas eu fui inspirado por alguns desses caras, espero que eu tenha inspirado positivamente outras pessoas. E você trouxe um pouco desses livros, né? Assim, além dos seus próprios livros aí, né? Que livro você recomendaria para alguém que está nesse momento de ter essa vontade de fazer alguma coisa grandiosa ou de experienciar essa liberdade? Um livro que te marcou muito aí que você podia recomendar? É engraçado, eu estava falando sobre isso, eu descobri o mar principalmente graças aos livros. Eu tive a felicidade de aprender o francês, e até o Inácio de Loyola Brandão escreveu um artigo no Estado de São Paulo anteontem, na segunda-feira, onde ele fala do Caio Graco Júnior, que foi o dono, ele era filho do sociólogo, que eu estudei na Faculdade de Economia, o Caio Prado Júnior, e quando eu tinha, acho que 14 anos de idade, não sei o quê, eu nunca tinha visto um veleiro na minha vida, nunca tinha botado o traseiro em cima de um veleiro, não entendia de bulhufa, só sabia andar de canoa. E era uma tarde de sudoeste, em Paraty, mar horrível, onde todos os barcos se escondem atrás do cais, não sei o quê, de lado, e tinha um veleirinho de um cara alucinado navegando no sudoeste. Ele ia até a Ilha da Bexiga, que é uma ilha que hoje é minha, por coincidência, e voltava para a Praia do Jabaquara, eu estava no Morro do Forte, falei, mas quem será o louco que está velejando com essa tempestade? E o cara devia estar delirando de prazer, porque o barquinho era muito rápido, era um Hobcat 14, um catamaranzinho. E eu não aguentei, catei a bicicleta, desci o Morro do Forte pelas pedras. E quando ele chegou perto da praia, eu ataquei o cara. Falei, mas o que é isso? O que é isso? E esse cara era um cara mais velho, acabou ficando meu amigo. E aí um dia ele falou, vai me visitar no meu escritório, lá em São Paulo, na Barão de Itapetininga, não sei o quê. Aí um dia eu fui para São Paulo, de ônibus, não sei o quê, e fui visitar o Caio. Quando cheguei no prédio, eu olhei na porta do prédio, estava escrito assim, edifício Caio Prado Júnior. Eu falei, nossa, mas é o nome do cara? É o nome do edifício? Aí perguntei para um velhinho, falei, aqui que trabalha o Caio? Ele falou, Caio? Seu Caio Graco? Eu falei, Caio Graco. Ele falou, o nosso presidente. Ele era o presidente da editora Brasiliense, que foi uma editora que marcou época. O Luiz Schwartz, lá da Companhia das Letras, foi cria da editora Brasiliense, lançaram coleções que marcaram a literatura brasileira.
Mas é engraçado porque a minha iniciação no mundo náutico aconteceu por causa dessa amizade. Eu nunca tinha falado isso para ninguém. É a primeira vez que estou falando agora publicamente. Eu falei para o Inácio, eu liguei para o Inácio e contei, falei, olha, você não sabe, mas o Caio foi o meu mentor. Foi ele que me colocou no mundo náutico. Pô, eu fiquei amigo do Caio, fiquei louco pelo veleirinho dele, louco. 10 anos mais tarde eu acabaria comprando um. E quando eu saí do prédio dele, lá onde ele era o presidente da editora Brasiliense, eu andei 80, 100 metros na rua e encontrei a Livraria Francesa. E na Livraria Francesa eu comecei a conversar com uma senhora muito simpática e ela me mostrou uma coleção chamada Mer et Aventure, Mar e Aventuras. E foi cada vez que eu vinha para São Paulo, eu ia visitar o Caio e eu fiquei viciado nessa coleção da Livraria Francesa. Então eu juntava um dinheirinho e pumba, ia lá comprar um livro na Livraria Francesa. E foi assim que eu descobri o mundo náutico, por causa dessas visitas para o Caio. Eu nunca falei isso para ele, porque ele morreu num acidente de moto, anos depois. Nunca tinha contado para ninguém, até segunda-feira, essa segunda última feira. Fico feliz também fazer parte disso. Essa influência através dos livros foi muito importante. Agora eu descobri que está sendo importante para a nossa filha Tamara, que está nesse momento navegando entre a Escandinávia e sei lá que país. Está sozinha, um veleirinho, e a gente está bem preocupado, né? Ela queria usar o meu barco, né? E eu não quis emprestar para ela. Aí ela está se virando. Mas eu descobri agora, recentemente, que ela leu um monte desses livros. Ela varreu as prateleiras de casa atrás de livros, e em francês tem livros de belas histórias, que nem sempre são bons livros, mas pelo menos na língua francesa tem livros de belas histórias muito bem escritos, que são boa literatura. Essa é uma característica. No Brasil a gente tem histórias espetaculares, terrivelmente mal escritas. Então, tem coisas incríveis que aconteceram em termos de viagem, mochileiro. A gente está agora tentando convencer algum cineasta. Eu falei lá com o Valtinho, com o Fernando Meirelles, não sei o quê. Tem uma história brasileira, desculpa gastar o seu tempo agora. Não, por favor, não, uma alegria. Quero saber se Walter Salles, Fernando Meirelles, pô, esses caras têm que ouvir isso aí, que essa história quero saber qual que é agora. Então, em 1922, teve um congresso no Chile, pan-americano, sobre a importância de integrar todos os países americanos. E concluiu-se que a grande iniciativa para que houvesse uma integração cultural, econômica, social entre os países latino-americanos seria fazer uma estrada pan-americana. E aí um cara chamado Francisco Oliveira, ele participou desse negócio, um cara até meio gordinho, que era do Exército. Ele ficou tão impressionado, imagina que coisa linda, se tivesse, mas não tinha estrada naquele tempo. Em 1922 não tinha estrada Rio-São Paulo. Aí passaram-se anos, 4, 5 anos, e ninguém tomou iniciativa nenhuma. Quer dizer, a história da acabativa. Aí esse cara falou, quer saber, eu vou pedir uma ajuda para os marinhos e eu vou comprar um Fordinho 22, um Ford T. E vou tentar chegar na Argentina, pelo menos. E aí ele acaba conseguindo uma ajuda do Globo e uma ajuda do Estado de São Paulo. Pega um amigo dele e eles saem com 2 Fordinhos, modelo T, de 22 em 28. Os carrinhos já tinham 6 anos de idade. 6 anos de idade. Saem do Rio de Janeiro, vêm para São Paulo pelo interior, porque não tinha estrada, não tinha posto de gasolina, não tinha óleo lubrificante, não tinha oficina, e param na cidade de Bariri. Em Bariri eles conhecem um moleque de 19 anos de idade, chamado Mário Fava, que era mecânico do prefeito, que tinha um Ford T. E o sonho desse moleque, desde pequenininho, era conhecer os Estados Unidos e conhecer o inventor da lâmpada. E todo mundo tirava sarro dele, ele falou, a eletricidade vai mudar o mundo, não sei o quê. Ele vê os 2 caras que falam que vão para os Estados Unidos e ele falou, eu vou com vocês. Eles nem sabiam o nome do moleque, acabam levando o Mário Fava e os 3 saem nos 2 carros. Bom, para resumir a história, eles ficaram na estrada durante 10 anos. 10 anos. 28. Nossa. Eles chegaram nos Estados Unidos em
na fronteira dos Estados Unidos, saíram no México em 1926 ou 7. Em 36 ou 37. 8, 9 anos depois. 10 anos depois, eles foram recebidos pelo presidente Roosevelt, nos Estados Unidos. O Oswaldo Aranha, o cara brasileiro que deu o voto lá a favor do Estado de Israel, recebeu eles. O Henry Ford ficou tão impressionado que deu um cheque em branco para eles, para comprar os 2 carros e botar no museu do Ford. E aí eles foram convidados para ir para Detroit, para a fábrica da Ford, onde os 2 carrinhos foram feitos. Eles não foram, eles foram rodando com os carrinhos. É longe, Nova York para Detroit, e tem chão. Eles foram até lá e falaram, infelizmente, nós não vamos vender os carros, porque vamos levar eles de volta para o Brasil. O Mário Fava, ele usava de combustível cachaça, pisco, não tinha mais câmara de ar. Você não pegou, é pisco. Pneus de capim. Sabe o que ele usava para lubrificar o motor? Não tinha texaco para um poço de troca de óleo, não sei o quê. Ele usava banha de porco. É uma das histórias mais... em nenhum momento eles voltaram para o Brasil. Eles ficaram 10 anos na estrada. 10 anos na estrada. Imagina 28, naquela época. Foram recebidos por todos os presidentes da República e ditadores de 15 países sul-americanos que eles cruzaram. Tem que rolar filme, vai ter que rolar um filme desse daí, amigo. Esse daí tem que rolar. É uma história verdadeira, é brasileira, e ninguém se interessa em contar. O Mário Fava morreu no esquecimento. Ele ficou tão chateado que ele morreu no esquecimento. Ele enterrou as fotos dele num baú e falou, só vão abrir quando eu morrer. Voltou para o Brasil, foi trabalhar na construção da Belém Brasília, com aquele Bidu Sayão. Todo mundo ria dele quando ele falava que conhecia o Dunlop, que ele voou em Nova York de dirigível. Ele voou de dirigível em Nova York, foi recebido pelo Franklin Roosevelt. Conheceu todos os presidentes da República, de todos os países onde eles passaram. Foram recebidos pelo Getúlio Vargas. Aí os malditos brasileiros deram o nome de uma rua vagabunda lá no Rio de Janeiro, em homenagem a cada um deles, e acabou. Esqueci. Então, assim, essa falta de memória, infelizmente, é muito triste. A gente tem essa característica. Acho que tem muito a ver com educação também, né? Só antes de falar do que eu ia falar de educação, falar da Tamara, eu sigo ela no Instagram também, vou colocar o link dela aqui. Impressionante seguir as viagens dela também. É muito bacana ver essa continuação assim, dos desafios aí da família, né? E aí, falando um pouco sobre educação, né? Eu vejo que a viagem é uma grande forma de educação, né? Que você aprende através das suas descobertas, né? Novas cores, sabores, cheiros. Você comanda seu caminho, como você trouxe, né? E a gente vem hoje do modelo de educação que só ensina a repetir, assim, né? Então, eu queria, para a gente encerrar aqui, que você desse um pouco da sua visão sobre educação aí no mundo, no Brasil, principalmente, e essa oportunidade que a gente tem, né, de realmente mudar as coisas com uma educação mais consciente. Eu te falei que eu descobri o mundo do mar pelos livros, e a leitura é um hábito que está em franco declínio, uma pena isso, mas ao mesmo tempo, e agora depois desse processo da pandemia que a gente está passando, eu tenho percebido algumas coisas interessantes. A gente nunca teve um poder de conectividade tão forte como temos agora. E tem uma característica da geração da minha filha, da Tamara, que eles não têm medo de errar. Eu acho muito interessante esse lado de não ter medo de errar. Mas para você realizar seus projetos, o processo de educação é muito importante. Ter uma visão do contexto, ter uma espécie de capacidade de ouvir maior do que a de se exprimir. E é um desafio assim, perene, permanente, constante. A educação é um processo também que tem que ser desafiador. Eu assisti uma apresentação da Brascan, uma empresa canadense que foi mal no Canadá, foi bem no Brasil. Eles fizeram uma experiência na área de educação com alunos superdotados. Então, no Brasil, a gente tem essa visão meio hipócrita de que todos são iguais, que tem que ter a mesma educação. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós não somos iguais. E eu acho que a nossa riqueza é o fato de eu ser diferente de você. E eles estavam falando sobre uma experiência que eles tinham patrocinado com alunos superdotados.
E uma menininha de uma favela, no Rio de Janeiro, não sei o quê, que acabou entrando numa escola suíça, que é uma escola mais difícil do mundo de entrar. Quando ela entrou na escola, tomou pau. A conclusão deles é que quando você para de desafiar o processo de formação, de educação, o aluno se acomoda. E os superdotados, no caso, por exemplo, de países como a Noruega, eles são considerados um patrimônio do país. Então, eles vão para escolas onde eles são continuamente estimulados e onde eles vão ter uma carreira como professor. Eles vão ser remunerados como um grande executivo, como um grande... Eles têm o receio de perder esse aluno para a iniciativa privada. Então, esse aluno ele é quase que cultivado, quase que criado num ambiente onde, socialmente, economicamente, ele vai ter muito sucesso, mas onde a principal preocupação é fazer com que ele multiplique o conhecimento dele. E essa preocupação a gente não tem no Brasil. A gente nivela sempre por baixo e não por cima. Então, quando a gente vê processos de educação como o que aconteceu no Vietnã, na Colômbia, na Letônia, a gente percebe que nós estamos seguindo um caminho muito, muito ruim. E essa apresentação dessa empresa canadense termina com uma conclusão interessante. Eles patrocinaram uma escola no Rio de Janeiro durante muitos anos e chegaram à conclusão, depois de 6 anos, que tudo que o dinheiro podia comprar de bom em termos de educação, melhor professor, melhor material, melhor transporte. Depois de 6 anos, o desempenho dos alunos piorou, em vez de melhorar. Piorou. Eles patrocinaram uma escola, um período de uma escola e o outro não. E o período que foi patrocinado, o ensino piorou. 12 anos depois começou a inverter a curva. E aí eles chegaram na mesma conclusão hoje que se menciona, por exemplo, no Vietnã, na Coreia do Sul e na Colômbia, que teve um processo muito interessante, que o ciclo de retorno do investimento em educação é um ciclo muito longo, é um ciclo de 17 a 18 anos. Então, esse problema de educação num país como o nosso, eu acho gravíssimo e está na raiz de todos os outros problemas que a gente tem, econômicos, sociais, eu diria até problemas básicos ligados à saúde, saneamento, que são gravíssimos. Como é que pode um país onde 50% da população não tem acesso a saneamento? Não é possível, onde a gente tem um déficit de moradia, onde a gente tem um analfabetismo funcional aí de mais de 60%, não é possível prosperar sem a gente vencer essa etapa. E é um processo complicado, porque ele é tardio em render frutos. Quer dizer, tem que ter uma visão de longo prazo. E, culturalmente, a gente tem esse problema no Brasil. Quero te agradecer demais, Amir, pelo tempo, pela energia, por compartilhar aqui com a gente hoje e principalmente pela inspiração que você deu na minha vida para eu seguir realmente meus sonhos e ir atrás mesmo. Acho que é uma fonte de luz, você trouxe, né? Acho que foi uma fonte de luz no meu caminho, me abriu vários caminhos. Acho que você trouxe aí, né, dessa educação, essa visão de longo prazo, tem o potencial de abrir tantos caminhos para as pessoas, né? Eu queria dizer que você foi um grande abridor de caminhos na minha vida. Aí, queria te agradecer demais aí pela inspiração, Amir. E se tem algum jeito das pessoas entrarem em contato com você, seja alguma rede social que você segue mais, que você divulga mais por onde você está, o que você anda fazendo? O jeito mais fácil é através da Marina, porque eu olho para o WhatsApp a cada 5, 6 dias, o pessoal estava tocando agora da França, aí tem uma proposta de negócio para a gente fazer, e eu nem atendo. Então, acho que o jeito mais fácil é através da Marina Bandeira Klink. E ela me contata, mas na internet tem o endereço do escritório também, e o pessoal que trabalha aqui no escritório, eles me localizam por bem ou por mal. Demais. A gente vai colocar os links aqui, Amir. Obrigado demais, Amir, de coração, aí, pelo tempo, pela energia, por compartilhar, pela história e pelo exemplo aí que você deu na minha vida de seguir seus sonhos e de se planejar, de ter essa visão de longo prazo, de compartilhar com os outros e de ajudar os outros a realizar os sonhos deles. Gratíssimo demais, Amir. Grande abraço, Mickey, tudo de bom aí. Valeu, Amir. Prazer, seja bem-vindo quando vier a Paraty, se quiser conhecer o barco lá, estamos às ordens. É demais, amigo, gratíssimo. E aqui em Maresias também, então aqui as ondas são meio bravas para velejar aqui na frente, mas se tiver pela área aqui a gente encontra. Valeu demais, amigo. Obrigadíssimo. Tchau.